Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos a diretora financeira da Teutonet, Casa do Computador, Bruna Renner. Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, Bruna, minha xará. Tudo bem contigo? Muitas Brunas no programa hoje. Exatamente. Comigo tudo certo. E Bruna, antes da gente conversar um pouquinho mais sobre empreender, a gente quer te conhecer melhor. Então conta pra gente de onde tu é natural, um pouquinho da tua infância, da escola, da família. Bom, eu sou natural de Taquari, aqui na cidade vizinha, né? Cresci sendo criada só pela minha mãe, né? O meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 5 anos. Então eu sou a caçula de 3 meninas e fui criada basicamente com a minha mãe e com a minha avó, né? Daí com 12 anos a minha avó faleceu e ficou só eu e a minha mãe até, no caso, quando eu tinha 24 anos que eu vim morar para Teutônia, né? Então já fazem alguns anos, né, que eu moro em Teutônia. E a minha infância foi muito legal, sempre fui uma pessoa muito espoleta, muito sapeca, sempre de brincar. A minha mãe sempre brincava que ela queria muito ter um menino, e daí nasceu a Bruna desse jeito, né? Porque eu sou, assim, eu não me mexo pra nada, né? Se precisa arredar um fogão, limpar uma pia, sabe? Tudo, como eu não tive a presença de pai, sempre eu fiz a parte, né, de ter que organizar, de ter que fazer um reparo em alguma coisa dentro de casa, tudo fui eu, né? Desde pequena aprendi meio que sozinha a fazer as coisas, né? Começou a trabalhar cedo? Olha, trabalhar assim com carteira assinada demorou um pouco, mas trabalho informal, desde, assim, dos meus 8, 7 anos, eu sempre fui de limpar a casa, né? Minha mãe sempre eu tive aquela infância raiz mesmo, né? Que eu tinha que chegar, fazer os temas, lavar a louça, limpar o fogão, limpar a casa. Sempre tive que fazer todos os deveres de casa, sempre, né? Porque a minha mãe trabalhava fora. E então, depois disso, eu comecei a fazer faxina nas minhas vizinhas para ganhar meu dinheiro. A minha mãe, ela era representante comercial dessas revistas, Avon, Natura. Então, desde pequeno, eu sempre tive o veio empreendedor. Eu levava para a escola, vendia, minha mãe me dava a minha comissão, né? Para mim saber como cuidar do meu dinheiro, né? Desde pequena. Então, sempre vendi, trabalhei em fábrica de calçado também, fui babá. Então, eu sempre brinco, né, lá na empresa, que muitas vezes as pessoas não me conhecem e acham, né, essa daí nunca fez nada na vida, sabe? Sempre teve uma vida boa. E, na verdade, foi bem diferente, né? Desde pequena, eu ficava no Lar São José, que era meio turno na escola e meio turno no lar, que a gente ficava para aprender. Tinha aula de computação, teatro, dança. E eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá. A gente aprendeu a cozinhar, várias oficinas assim, sabe? Tudo que eu aprendi lá, assim, são lembranças muito boas da minha infância. Tanto que depois que eu saí da 8ª série, normalmente, né, a gente meio que se desvincula, né? E eu continuei indo ainda no Amparo, né, pra fazer essas atividades que eu gosto muito, né? E lá, realmente, é um lugar que atende crianças mais carentes, né? Então, sempre na minha vida, nunca foi as coisas fáceis, né? Sempre eu tive que batalhar para ter as minhas coisas. E foi muito bacana, porque eu aprendi desde cedo que não é do dia pra noite que a gente consegue ter as coisas, sabe? Tu tem que batalhar, tu tem que lutar para ter e também saber conservar, né? Bom, aprendeu desde cedo a cuidar do próprio dinheirinho, a empreender, e aí com isso começou a vida profissional, então, com carteira assinada. Como é que foi a decisão aí de seguir trabalhando, de depois empreender e ter loja? Então, eu, como Taquari, teve uma época que não era fácil o serviço, assim. Eu tive 2 serviços que eu fui para morar em outras cidades, que foram Montenegro, que eu fui auxiliar de creche, e depois eu fui para Porto Alegre também,
morei lá e daí era um perrengue total, né? Eu tinha que pegar 2 ônibus, sair 5h30 da manhã de casa para chegar até às 8 no serviço, né? Pegava 2 ônibus naquele inverno, assim, rigorosíssimo de Porto Alegre, e eu era muito novinha. Então, imagina uma menina de interior que conversa com todo mundo, chegar numa cidade grande, né? E ter que se virar meio que sozinha, né? Então, foi também um período que não foi fácil, né? Mas fiz bastante amizade e depois voltei para Taquari. E depois eu comecei a empreender, né? Conheci o Michael. E antes de montar a minha loja, eu também comecei a vender artigos importados, que hoje, né, todo mundo compra na Shein, no AliExpress. E então, como eu tinha esse veio de empreender muito cedo, então eu sempre buscava coisas diferentes. Então eu comecei a trazer roupas, maquiagens, cases de celular, né, as capinhas famosas de celular. Então, quando na época ninguém trazia, né, ninguém fazia tinha a manha, digamos, de comprar de um site, né, da China, digamos. E assim eu fui comprando e vendendo, né. E daí eu pensei em abrir, que era o meu sonho, abrir uma boutique, né. Então, eu abri na cidade de Taquari, né. Só que com a distância, né, ficou meio inviável de eu ir direto pra lá, né, porque eu tinha uma filha de 1 ano, né, então no caso não tinha como tá mantendo a loja lá, porque acabava que eu vendia mais pela internet do que na loja física, e acabou que daí eu tive que fechar a loja e fiquei em casa. Então fiquei cuidando dos meus filhos. Hoje eu tenho a Bela e tenho o Pedro. A Bela tem 8 anos, o Pedro tem 4. Fiquei cuidando deles até o Pedro completar, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E a Bela, 5 anos. E daí, depois eu comecei a trabalhar novamente na Teutonete, né? Que, na verdade, eu trabalhava meio que de casa, mas que com criança em casa é meio difícil, né? Coração de mãe nessa hora de empreender também fica apertadinho. Verdade. Bruna, por que você quis empreender? Por que você quis abrir o próprio negócio? Então, eu tinha vontade, né, de ser dona do meu espaço, né? Na verdade, a gente vai tentando, né, de tudo que é maneira, né? Então, eu tinha vontade de ter um espaço físico com a minha cara, com o meu jeito. E essa loja foi uma realização até certo momento, né? Mas como eu não podia estar dedicando o meu tempo, né, 100%, eu gosto de sempre fazer tudo que eu coloco a mão, fazer bem feito e dedicar, assim, extremamente àquilo. E daí, então, foi, assim, meio frustrante ter que fechar ela, né? Só que neste meio tempo, antes disso, né? Antes de nascer a Bela, o meu marido falou que ele queria, como a gente já tinha a casa do computador, ele queria unir o útil ao agradável, né? De montar um provedor. E daí eu falei que eu tinha as pessoas que têm a cancha, né? Na época, né? Porque a gente não sabia por onde começar, né? Então eu apresentei ele ao Paulo. Hoje ele não é mais vivo, né? Com 3 meses de sociedade ele faleceu, infelizmente. Mas a esposa dele, a Isabel, que hoje é nossa sócia na Teutonete, né? Ela sumiu, né? Então hoje a gente tem uma sociedade que é com ela lá de Taquari, que é do grupo Seitel, né? E foi uma sociedade que deu muito certo. E hoje eu me dedico 100% do meu tempo para Teutonete, né? Então, eu digo que hoje eu sou diretora financeira, mas, no caso, a minha veia também, a gente sempre brinca que o Michael é o CEO, né, da empresa. Como é que se fala? Ele é a razão da empresa, eu sou o coração. Porque meu Deus, eu sou muito coração, sabe? Então, meus colaboradores, pra mim, são tudo, sabe? A gente é como uma família lá. E assim que uma empresa tem que ser, tem que saber conciliar muito bem razão e emoção, né? Exatamente. Já que você começou falando da Teutonete, já fala então um pouquinho mais sobre a empresa, que agora tem endereço novo. E aí eu vou falar de novo, né? Você falou que gosta que as coisas tenham a tua cara, com certeza tem o dedinho da Bruna ali também. Com certeza. Hoje nós estamos localizados na rua Leopoldo Schneider, 312. Foram muitos anos ali na sede antiga, né?
no prédio azul. Hoje é um prédio meio escuro, assim, grafite. Mas, assim, todo o toque da loja nova tem dedo meu e do Michael, né? Tudo a gente quis fazer, assim, um local para que todos nossos colaboradores e clientes se sentissem em casa, se sentissem no local que eles gostariam de estar, né? Então, como a gente brinca, né, que os nossos colaboradores passam a maior parte do tempo, às vezes até ali dentro, a gente fez tudo para eles se sentirem cada vez mais em casa, cada vez num local melhor, né? Então a gente fez vestiário para eles tomarem banho, a gente fez copa em cada andar, sabe? Bem legal. Daí a gente fez também lá em cima um espaço gourmet com TV para assistir filme, para assistir jogos, né? Em breve vamos colocar um videogame para na hora do almoço, do descanso, eles também conseguirem usar, né? Tem sinuca e as reuniões a gente faz lá, faz churrascos, a gente faz janta. Então é muito bacana o nosso entrosamento, não só como empresa, mas como uma família, uma grande família que é a Teutonete e a Casa do Computador né? Bru, muito legal ouvir isso, porque muitas vezes a gente fica aqui falando em empreender, em cuidados, em números, mas um ponto muito especial que a gente precisa trazer aqui também para quem nos ouve é justamente isso, esse cuidado com o colaborador. E nesse sentido, qual é o diferencial da Teutonete para os clientes? Bom, eu sou suspeita a falar, né? Mas a Teutonete é uma empresa 100% local, né? A gente começou pequenininho e hoje é a maior aqui da cidade e aqui do nosso vale, no caso, de onde a gente atende, né? Então a gente, graças a Deus, a gente é o número 1 das cidades onde a gente atende e justamente pela qualidade no atendimento que a gente nunca deixa a desejar nesse quesito, pela agilidade, por realmente os nossos colaboradores vestirem a camisa. Isso faz assim uma diferença total, porque se não fosse por eles, a Teutonete não estaria nesse patamar. Então eu sou muito grata a todos que são da família Teutonete, né? E sou muito grata a todos os clientes que escolheram a Teutonete, né? Porque com certeza, eu sempre falo, se tu assinar a Teutonete, tu não vai se arrepender, porque a gente tem agilidade para... Eu sempre digo que eu não posso prometer que não vá acontecer de um cabo arrebentar, porque acontece muito, principalmente aqui na região, os caminhões passam, né? Arrancam cabos e fios, mas a agilidade para resolver o problema, isso é essencial. O atendimento de excelência é essencial. Então, tu tratar bem o teu cliente e tratar como tu gostaria de ser tratado, né? Então, faz toda a diferença. O atendimento humanizado, de tu ligar para um telefone e não ser um robô que vai te atender, né? Então, faz toda a diferença. A Teutonete realmente prima por isso, né? Então é por isso que a gente vai sempre tão longe. Bruna, o financeiro com certeza é uma parte extremamente importante de qualquer empresa e precisa estar sempre bem alinhado. Então deixa para quem está nos ouvindo agora um conselho de diretora financeira. Bom, a primeira coisa que eu dou como conselho é tu nunca perder a tua humildade, independente de onde tu chegar, porque a humildade leva a gente para muito longe, muito além do que a gente espera, né? O caráter, a honestidade, porque essas três coisas, caráter, honestidade, a empatia, ter a visão de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro como tu gostaria também de ser tratado. Esses são os diferenciais de uma pessoa empreendedora e visionária, né? Eu acho que assim, com esses pilares, qualquer pessoa vai longe. Se tu desempenhar o teu trabalho com esses pilares, vai longe em qualquer lugar. Bruna, agradecendo a tua participação no programa, deixo um espaço para as tuas considerações finais e, claro, passe os contatos da Teutonete. Bom, então as minhas considerações finais são um agradecimento a todos os nossos clientes que acreditam na nossa empresa, né, nas nossas empresas, tanto a Teutonete como a Casa do Computador. Em especial também para todos os nossos colaboradores que vestem a camisa, que estão ali diariamente se dedicando para que o negócio dê certo. E em especial para o meu marido, que é o meu braço direito, né? Que a gente está sempre junto, sempre debatendo para melhorar cada dia mais, né?
Também um grande abraço para o nosso diretor operacional, que é o Maurício Messer, né, que ele está desde o início com a gente. Enfim, não posso citar nomes, né, porque a empresa já está num patamar que já tem tantas pessoas, eu poderia esquecer, né, mas o conjunto lá é muito bom. Então, e agradecer em especial a minha mãe, né, que me ensinou vários exemplos, né. Então, isso são coisas que eu levo pra minha vida, né? Também mandar um beijão pros meus filhos, pra Bela e pro Pedro, pra minha Tata, né? Que ela tá sempre cuidando deles, né? Sempre que eu preciso, ela é meu braço direito também em casa. Eu sempre falo que se não fosse por ela, eu não poderia estar desempenhando o papel que hoje eu desempenho com maestria, né? Porque ela me acolhe muito bem a nossa família, né? Como se fosse, né? Da minha família. E também eu vou passar os telefones da empresa, né? Para quem quiser assinar uma internet de qualidade, né? Com certeza não vai se arrepender, tá? Então, podem entrar em contato pelo 0800 762 9838 e para ter um atendimento de excelência e com muita qualidade. Muito obrigada. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Bruna Renner, diretora financeira da Teutonet Casa do Computador. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.